Esse é aquele tipo de vídeo que é polêmico, que a galera vai chegar aqui nos comentários e vai meter pedra, você é apedrejado desse vídeo aqui, eu tenho certeza. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, que é o seguinte: câmera DSLR não faz mais sentido. Como é que É isso aí que você ouviu, não faz o menor sentido comprar uma câmera DSLR nos tempos de hoje, em 2024. Quer saber por quê? Depois da vinheta. Fala galera, meu nome é Lucas Paixão, eu sou fotógrafo de casamento desde 2013. Bom, hoje nós vivemos uma realidade no mundo das câmeras fotográficas, né, de foto e vídeo, que é a chegada das mirrorless, as câmeras sem espelho. E assim, a tecnologia mudou muito, né? Assim como as câmeras analógicas, né, faziam sucesso nas suas décadas, né? Veio as câmeras digitais com a revolução imensa, né, com a inserção do cartão de memória, né? Não tinha mais filme, agora é tudo digital. E hoje a gente tem a realidade que são as câmeras mirrorless, né, as câmeras sem espelho, que é um outro tipo de tecnologia, que é uma outra realidade, que é um outro tipo de ferramenta para os fotógrafos, principalmente os fotógrafos de evento como eu. E assim, quando eu falo que câmera DSLR não faz mais sentido, é para você que quer comprar sua primeira câmera ou para você que quer fazer um upgrade. Vamos supor que você tem uma câmera DSLR hoje e você quer comprar uma melhor, né? Você tem uma câmera cropada com sensor APS-C e você quer comprar uma câmera full frame. Cara, não vai de DSLR, não vai de DSLR. E para te explicar isso, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se você já tem uma câmera e está trabalhando e ganhando dinheiro com ela e não pensa em trocar, continua com sua câmera, não vende. Continua trabalhando, vai chegar o momento, você vai sentir o momento de fazer o seu próprio upgrade, tá bom? Esse vídeo é para quem quer comprar a primeira câmera ou para quem quer fazer upgrade, para quem quer trocar de câmera. E aí eu vou exemplificar aqui contando um pouquinho da história das câmeras que eu tive na minha vida desde 2013. Eu vou exemplificar aqui falando um pouquinho de cada câmera, eu não vou fazer um review de todas as câmeras, eu vou citar as coisas mais importantes que precisam ter em uma câmera para você trabalhar, que é o tipo de sensor, são a quantidade de pontos de foco que você tem em uma câmera, a quantidade de fotos por segundo, né, os FPS, e o ISO, até onde vai o ISO nativo de uma câmera. São esses 4 parâmetros que fazem de uma câmera uma ferramenta eficiente ou não para você trabalhar. E a minha primeira câmera foi uma Canon T3i. Lá em 2012 eu comprei minha primeira câmera Canon T3i. A Canon T3i, ela tem um sensor APS-C de 18 megapixels. Ela tinha 9 pontos de foco, 9 pontos, só isso, 9 pontinhos de foco. Ela disparava 3,7 fotos por segundo, né, que é o disparo contínuo dela. E o ISO dela ia de 100 até 6400. Era sofrível, era aquele ISO que quando chegava em 1600 já estava tudo granulado, mas a gente se virava, ok? Era um sensor APS-C cropado de 18 megapixels, T3i. Naquela época, a câmera dos sonhos para qualquer fotógrafo, né, inclusive eu, era a famosa Canon 5D Mark II. Era uma câmera full frame com sensor de 21.1 megapixels. Ela tinha 9 pontos de focos também. Ela disparava 3,9 fotos por segundo e o ISO dela ia de 50 a 6400, com possibilidade de expandir o ISO de 12800 até 25600. Só que essa expansão já estragava bastante a foto, não era tão indicado você fazer essa expansão. Então eu fiz o meu primeiro upgrade de câmera. Eu comprei a Canon 60D. Era um sensor APS-C de 18 megapixels, 9 pontos de foco também. Ela disparava 5,3 fotos por segundo e o ISO dela ia de 100 até 6400. Era bem parecida com a Canon T3i. E ela tinha um ISO expansível de até 12.800. E daí eu comprei a minha primeira full frame. Naquela época era um absurdo você ter uma full frame porque quase ninguém tinha, os fotógrafos iniciantes todos tinham câmeras cropadas, com sensor cropado, e eu consegui comprar a minha primeira full frame, que foi a Canon 6D. A Canon 6D era uma câmera full frame com sensor de 20.2 megapixels, ela tinha 11 pontos de foco, disparava 4.5 fotos por segundo e o ISO dela era de 50 até 25.600, podendo expandir até 102.800. Era uma tremenda revolução na época, era uma novidade muito bacana, só que ela tinha só 11 pontos de foco e só um era do tipo cruzado, só o ponto do meio que realmente focava com precisão. Os outros pontos eram bem complicados para cravar o foco. Quem já teve 6D sabe. Uma merda. Naquela época o meu sonho de consumo era a 5D Mark III, né? E aí a Canon lançou também a 5D Mark IV logo depois. Isso era assim, era o sonho de consumo mesmo, era uma
um upgrade gigantesco que o fotógrafo podia fazer. A 5D Mark IV, ela tinha um sensor full frame de 30.4 megapixels, ela tinha 61 pontos de foco, ela disparava 7 fotos por segundo e o ISO dela ia de 100 até 32.000. Então assim, era uma câmera que tinha uma mega vantagem na frente de todas as outras que vieram atrás dela. Era uma câmera de tecnologia muito avançada, muito tecnológica para a época. Em 2018 eu consegui fazer um belo upgrade. Eu passei de uma 6D para uma 6D Mark II. Ela é uma câmera full frame com sensor de 26.2 megapixels, ela tinha 45 pontos de foco, disparava 6.5 fotos por segundo e o ISO dela ia de 50 a 40.000. Era uma câmera muito bacana. Para você ter uma comparação, a 5D Mark IV, que era a minha DSLR dos sonhos daquela época, ela tinha 61 pontos de foco e disparava 7 fotos por segundo. A 6D Mark II, ela tinha 45 pontos de foco, disparava 6.5. Então assim, ela era quase do top da 5D Mark IV e era uma câmera muito mais barata porque era uma full frame de entrada da Canon. E onde que eu quero chegar com esse assunto? Bom, a Canon, ela tem a DSLR que é a mais top de todas, né? É o topo da cadeia alimentar das câmeras DSLR da Canon, que é a Canon 1DX Mark III. É aquela câmera impossível de ter, né? Um preço salgadíssimo, daqui a pouco eu vou te falar o preço dela. Presta bem atenção nas especificações da Canon 1DX Mark III, que é o top do top da Canon. Ela é uma câmera sensor full frame de 20,2 megapixels, ok? O processador dela é o Digic 10, o Digic X, não sei se fala Digic 10 ou Digic X. É o Digic X, é o processador mais avançado da Canon atualmente. Ela tem 191 pontos de foco que cobrem 100% do quadro com detecção de olho. Então assim, ela tem aquela tecnologia de foco no olho. É impressionante essa tecnologia. O ISO da 1DX Mark III vai de 100 até 25.600, podendo ser expandido até 204.800. Ela grava vídeos em 4K, 60 fps. Ela grava também vídeos em 5.5K em RAW. Porém, meus amigos, a 1DX Mark III é uma câmera com um preço assim inacessível para a maioria da realidade dos fotógrafos desse Brasil. Ela é uma câmera que custa R$ 55.989 na data de hoje. Esse aqui é o preço oficial do site da Canon, ok? R$ 55.989. É uma câmera para poucas pessoas. Agora eu vou fazer uma comparação, não é bem uma comparação, mas eu vou te falar aqui para você entender o propósito desse vídeo. Eu vou te falar algumas especificações da mirrorless de entrada da Canon, ok? Aquela mirrorless, a pequenininha, a mais barata de todas, aquela mirrorless que é assim, a porta de entrada para você começar na fotografia, se você quiser comprar uma câmera hoje ou fazer um upgrade, ok? A gente vai falar da Canon R100. Aqui no R100, preste bem atenção, é uma câmera com sensor APS-C, ela é cropado, é um sensor de 24.1 megapixels. Ela usa o processador Digic 8, é um processador bem atual até da Canon. Ela tem 143 pontos de foco em 88% do quadro, com detecção de olho também. Ela também usa a tecnologia de detectar o olho ali, né? De você focar e ela ficar seguindo o olho da pessoa. Ela dispara até 6.5 fotos por segundo e ela grava vídeos em 4K 24 fps. A gente está falando de uma câmera de entrada, é a câmera assim, é o início, é a mais barata das mirrorless da Canon, ok? O preço oficial da Canon R100 hoje no site da Canon tá R$ 3.599. Então vamos lá, vamos fazer uma comparação rápida aqui. A DSLR mais top da Canon tem um sensor de 20,2 megapixels. A mirrorless de entrada tem um sensor de 24,1 megapixels, ok? A DSLR Top 1DX Mark III, ela tem 191 pontos de foco. A mirrorless, a R100, tem 143. A DSLR Top dispara 20 fotos por segundo, ok? A R100 dispara 6.5. Até aí tudo bem. O ISO da R100 vai de 100 até 12.800, sendo expansível até 25.600. E ela faz vídeo em 4K a 24 fps. Veja bem, a gente está comparando o topo da cadeia alimentar, que custa quase 56 mil, 55.989, vamos botar aí 56 mil reais, com a câmera de entrada, a câmera mais simples, que custa 3.600 reais, que entrega quase o mesmo resultado, com a tecnologia mais avançada, com a diferença de preço absurda, enorme, e que entrega, assim, basicamente a mesma qualidade, cara. Ok, não é uma comparação muito justa, porque a 1DX Mark III tem toda a questão estrutural, um corpo robusto, é uma câmera preparada
para outro tipo de atividade, né? Só que vamos lá, a gente está falando aqui de especificações técnicas, algumas coisas, né? De números. Na prática, eu sei que a 1DX Mark III ela vai ter um comportamento muito superior a um R100, ok. Mas você entende que não faz sentido você investir mais em uma câmera DSLR nos tempos de hoje? A mirrorless de entrada, ela entrega quase a mesma coisa que a câmera mais top da Canon entrega. A DSLR mais top entrega. Então assim, não faz sentido. Para você ter uma ideia, eu vou falar aqui qual é a câmera que eu uso hoje, que é a câmera que está me filmando agora nesse vídeo. Hoje eu tenho uma Canon R6 Mark II. A R6 Mark II, ela tem um sensor full frame de 24.2 megapixels. Ela tem um processador Digic X, ou seja, o mesmo processador da 1DX Mark III. Ela tem 1053 pontos de foco, todos cruzados, com 100% do quadro e com a tecnologia de foco no olho também. 1053 pontos de foco. A Canon R6 Mark II. O ISO da Canon R6 Mark II vai de 100 até 102.400, o ISO nativo de 100 até 102.400. Ela grava vídeo em 4K a 60 fps e grava vídeo RAW a 6K. 6K. Você tem noção do que é isso? E o preço oficial da R6 Mark II no site da Canon é de R$19.859. Cara, olha a diferença. Olha a diferença. É uma câmera tecnicamente superior a um DX Mark II, muito superior. Isso sem falar das outras tecnologias que acompanham ela, né? Como o visor eletrônico, o viewfinder eletrônico, por exemplo, que é espetacular. Quem já usou o mirrorless sabe que é muito incrível, né? E o rendimento do ISO da R6 Mark II é uma coisa absurda. Você fotografa em ISO 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 com fotos extremamente aceitáveis. E assim, isso não se compara com nenhuma DSLR, cara. Então a gente tem a top, DSLR top, né, que custa R$56.000, contra a R6 Mark II, que custa R$19.859, com a diferença enorme. Eu paguei na R6 Mark II R$13.500, ela fechada, lacrada na caixa. Eu paguei R$13.500 com a minha fornecedora. E a gente tem a mirrorless de entrada da Canon, que é a Canon R100, que custa R$13.600 no preço oficial da Canon, que costuma ser um preço mais caro. Imagina ela comprada com um fornecedor que traz de fora. Você sabe que tem as facilidades de comprar por fora, né? Ou seja, para resumir, não faz o menor sentido você comprar uma câmera DSLR nos dias de hoje. As mirrorless, elas chegaram para ficar. É uma diferença de resultado, é impressionante. Ok, consome mais bateria, tem a questão estrutural, que elas são um pouco mais frágeis. A R6 Mark II, por exemplo, ela tem a estabilização no sensor, né? Então assim, é uma câmera que não pode tomar pancada. Tem algumas diferenças estruturais que realmente deixam ela mais frágil, né? Mas a questão da usabilidade, principalmente para quem trabalha com eventos, é absurda. O foco no olho, a R6 Mark II focando no olho é um espetáculo, cara. A questão do ISO também é muito superior a qualquer DSLR que eu já usei. Então fica aqui minha dica, se você quiser comprar uma câmera hoje ou quiser trocar, pensa bem se vale a pena você continuar com DSLR, né? Foi bom enquanto durou, DSLR era uma maravilha. Só que o mundo mudou, cara. Quem não aceitar isso vai ficar para trás. O mundo da fotografia hoje é das mirrorless. Tanto faz Canon, Sony, Fuji. Eu não estou aqui defendendo marca. Eu estou entregando para você a diferença de uma tecnologia que chegou para ficar, quer você queira, quer não. E só para deixar claro, eu fiz comparações extremas, né? Eu peguei a DSLR mais top com a mirrorless menos top, é de entrada, a mais simples, a mais humilde, a mais barata. Se eu fosse fazer essa comparação com a mirrorless mais top, que é a Canon R1, que ela é recém-lançada agora, né? A Canon acho que lançou tem pouco tempo, ou até a R3 também, que é uma mirrorless top da categoria, aí ia ficar humilhante, não ia ter nem graça. É muito discrepante a diferença, entendeu? Então eu fiz uma comparação assim, bem extrema, para você ver que não faz o menor sentido câmera DSLR hoje. Foi bom enquanto durou.